Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Uma segunda-feira abençoada para todo mundo, que todos nós tenhamos muita força e energia. Vamos em frente, boa semana para todos. Estamos começando agora o nosso Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. E hoje eu converso com o vereador Flores, Antônio Flores, vereador em Campinas. É o nosso convidado de hoje do programa Visão Geral. Flores, que eu já conheço. Eu conheço desde o tempo que era um botão, agora já é Flores, né? Verdade, Tudo Alberto, bem? é verdade. Como é que tá? Tudo em paz? Bem, Tudo Alberto, bom? Prazer recebê-lo aqui, viu, Flores? Está aqui falar para o teu público do Visão Geral. Muito bem, meu caro Flores. O Flores está na política há muito tempo. Quantos mandatos de vereador? 5 mandatos. 5 mandatos? 5 mandatos direto, Alberto. 5 mandatos direto, hein? Deixa eu ver aqui um pouquinho do Flores. Presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte, no biênio 2017-2018, formado pela PUC Campinas em Economia, também em Teologia, e eu vou falar de Teologia daqui a pouco hoje, no nosso Visão Geral, pelo Instituto Bíblico de Campinas, trabalhou durante 28 anos em 4 multinacionais, como supervisor, gerente de planejamento. Começou a vida pública em 97, como subprefeito do distrito de Barão Geraldo. Em 2000 se elegeu pela primeira vez para a Câmara dos Vereadores. Flores está no 5º mandato consecutivo. Dá para falar que esse último foi um dos mais complicados pela mudança, pela forma de campanha, tudo não? Bem provavelmente, Alberto. Esse 5º mandato ele está muito mais tranquilo perto do anterior. Até por tudo que vocês sabem que aconteceu na cidade, né? Tivemos que depor um prefeito, 2 prefeitos, né? Doutor Hélio, Vilagra, todos eles. E ainda bem que tudo isso foi resposta da sociedade campineira, que não coadunava mais com todo aquele esquema de desvio, de roubo. E aí entrou, agiu muito bem o Ministério Público Municipal e justamente nós da Câmara não podíamos nos furtar de fazer o nosso papel. Então fomos obrigados a fazer, mas acabou sendo muito conturbado, Alberto. Eu vi que você trouxe alguma coisa aqui, não precisa mostrar agora não, mas a hora que o assunto for pertinente, você me chama para a gente poder mostrar. Claro, claro, Alberto. O Flores, você falou aí do prefeito que foi deposto, né, do Vilagra também, do doutor Hélio e tal. Campinas teve ano de ter 3 prefeitos, né? Verdade. Uma loucura. E, na sequência, na eleição que o Jonas conseguiu aí se reeleger e tal, quando o doutor Hélio participava, mediante ao fato de não ter sido transitado em julgado, ainda poder com liminar e tal, mas por ele ter sido envolvido, por ter sido deposto, aquela coisa toda, o que ele teve de voto, você acha que foi uma representação efetiva da população e um descontentamento por não ter seguido, enfim, não vamos entrar no mérito de culpado ou não, mas por estar tão envolvido, a população deu o troco, é isso? Olha, Alberto, teve 2 lados na saída do doutor Hélio. Um lado que realmente a população e nós como Câmara somos a caixa de ressonância da população, nós somos obrigados a responder com a cassação, até porque os fatos foram muito evidentes. Muito comprobatórios, né? Apesar de dúvidas no ar, muito comprobatório. Mas o outro lado é que o doutor Hélio também foi muito bem votado, apesar que depois cassado, mas muito bem votado nas periferias. Isso prova de que ele vinha fazendo um bom trabalho. Não vamos aqui agora tacar pedra à toa, mas ele vinha realizando um bom trabalho, principalmente nas periferias, com túnel 2 e outras coisas mais. Então, apesar de tudo, ele teve uma boa votação. Agora, nós, como vereadores, não podíamos nos furtar de fazer o que era correto. Muito bem. Você crê, por exemplo, que nas próximas eleições que estão aí batendo a porta, as pessoas envolvidas em Lava Jato, em corrupção, porque é o seguinte, quem as colocou lá? Nós que colocamos, né? O meu voto, o seu voto, enfim, nós que votamos. Você acredita que essas pessoas que estão envolvidas nesses processos serão muito mal votadas, não vão conseguir cadeiras? O que você pensa? Olá, Alberto, eu desejaria, acho que como todo o povo brasileiro desejaria, que a maioria que estivesse lá não votasse. Essa é a realidade. Com o efeito da Lava Jato, que realmente tem feito um brilhante trabalho,
tem enquadrado muita gente, colocado muita gente na cadeia, né? Mas, infelizmente, nós sabemos que a realidade política não é essa. Veja agora, está tendo reforma política no Congresso. E hoje tenta-se fazer uma maquiagem mínima da política, votar do sistema partidário como está representativo atual, para um sistema de distritão ou mais alguma coisinha. É uma simples maquiagem e um grande fundo partidário, infelizmente, eu digo, Alberto, para reeleger os mesmos. Não há como fugir muito disso. Então, a população brasileira, e eu também gostaria que a maioria não votasse. Mas, infelizmente, acho que não vai ocorrer. O Flores, esse distritão, como é que você vê? Você não concorda? Você acha, por exemplo, isso não é uma forma de você evitar determinados fenômenos, por exemplo, como o Tiririca, que leva tanta gente junto, e aqui mesmo, no âmbito municipal, a gente vê vereadores muito bem votados, que por uma questão de coeficiente não consegue a cadeira. Você acha que existe justiça quando alguém é muito bem votado, não entra em razão do partido e essa coisa toda, desse coeficiente? Como é que você vê isso? Não, eu acho que o distritão é correto. Claro que entra-se por uma lista os mais votados, né? Então, teoricamente, é correto. O problema, Alberto, é aliado a isso, ao distritão. Hoje tem representação partidária, da qual tem-se também um coeficiente mínimo para se eleger. Então, um vereador de uma sigla, ele tem uma quantidade boa de votos. Não acontece como no Congresso Nacional, que o Tiririca elege milhões, o Russomano elege milhões. Né? Então, hoje o sistema não é mau. O grande problema do distritão, que disse, aprovo, é correto, porque tinha que se dar uma resposta para a sociedade. Então, veio com o distritão, mas, repito, os mesmos que estão lá, os velhos da política, acabam de votar um fundo partidário de 3,6 bilhões, que é 0,5% da arrecadação, ainda com propensão de subir, de aumentar. Quem vai se eleger? Esse dinheiro acaba ficando na mão dos partidos, que teoricamente tendem a se eleger 90% dos mesmos. Esse é o grande problema. Muito bem. Aliás, um disparate, um contrassenso sobrenatural, num país que nós estamos necessitando de reformas da Previdência e tantas outras coisas, né? Embora eu concorde com a reforma, mas acho que ela precisa ser criteriosa. Como é que você pode chegar à televisão, né, presidente? O presidente Temer, dizer que o país vai quebrar porque não tem dinheiro e mais para o fundo partidário são 3,5 bilhões. É uma coisa assim, há um contrassenso nisso, né? Verdade, Alberto, e muito mais, né? Não só esses 3,6 bilhões, como se quer fazer uma reforma verdadeira, comece a mexer nos altos salários. Salário dos magistrados, salário dos senadores e deputados, reduza-se a quantidade de deputados, senadores e na mesma proporção assessorias. É o que está acontecendo. Felizmente, a ministra Carmen Lúcia segurou o aumento de 17,5%, né, dos promotores e magistrados. Ela teve a hombridade de segurar. Mas se fizer uma reforma administrativa também no âmbito público, vai se reduzir muito esse desperdício de verbas. Muito bem. Nós estamos falando um pouquinho da política nacional, Flores, porque você tem condição e é abalizado para falar, mas já nós vamos entrar aqui na sua seara, tá? A gente vai falar das coisas aqui da nossa Câmara Municipal de Campinas. Em relação à Previdência, você também concorda que é preciso fazer uma reforma, sobretudo nos altos salários que a Previdência paga para determinados aposentados, não é? Não tem a menor dúvida, Alberto. É necessário, claro que os movimentos populistas, né? E que, aliás, graças a Deus, está se acabando lentamente. Agora, quando você está na situação, como era os partidos anteriores que estavam aí, PT e outros, né, defendiam a reforma da Previdência. Hoje estão na oposição, é cômodo dizer que é a favor do povo brasileiro. É como falar em democracia. Mas eu não tenho dúvida que precisa fazer uma reforma drástica, passar esse país realmente a limpo, para reduzir o custo a nível de Brasil. E não ficar se pagando salários de 80, 100, 200 mil reais e o assalariado normal com 900 reais para sobreviver. Não há como. Bom, vamos lá. É profundamente lamentável certas coisas, né, que acontecem. E por isso que nós, povo, né, estamos muito descrentes da política. Mas eu sempre insisto aqui e defendo o seguinte.
os bons não podem pagar pelos maus. Há bons políticos, indiscutivelmente, e só nós é que temos o poder de mudar. Como muitas pessoas já chegaram e me falaram, não quero nem saber, não vou mais votar. Para, esquece. É importante demais, é só nós, com o poder do voto, que temos condição de mudar as coisas no país. Portanto, a gente não pode abdicar desse direito inabalável de cada cidadão brasileiro. Mas vamos lá. Como é que está trabalhando agora com 4 assessores, hein? Diminuiu muito, hein? Tá duro, Alberto, mas só me permita dar uma palavrinha no teu bloco anterior. Eu quero concordar totalmente com as tuas palavras. E se a gente puxar, isso já é histórico. Há 45 anos atrás, Martin Luther King já se mostrava indignado quando ele falava a mesma situação que nós estamos passando hoje a nível de Brasil e a nível de mundo. Quando na frase histórica dele diz, o que nos constrange não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Então, eu quero concordar com a tua frase, Alberto. Há muitos bons homens públicos, há muitos bons gestores. O problema é que as pessoas boas, quando vem esse tipo de coisa na política, acabam querendo se ausentar dela. E há muitas pessoas boas que dá para trabalhar, dá para se eleger. Com certeza. Martin Luther King, se um dia, certo dia, eu tentei amar, se o pobre tentei ajudar, então a morte já pode chegar. Martin Luther King, né? Que tem homens que deveriam ficar embalsamados para a vida inteira. Verdade. Na memória de todo mundo, né? Porque realmente foram e fizeram obras maravilhosas. Mas vamos lá, vocês tinham... quantos assessores tinham os vereadores? Tínhamos 10 ao total. 10 no total. Aí agora vocês têm 4 cada um. Isso. Meia dúzia teve que ser mandado embora, né? Exatamente. Cada assessor que foi dispensado saiu... sem nada, sem direito nenhum também. Só com os dias trabalhados. Só os dias trabalhados, mais nada. Nada mais. Nada mais. Deve ter sido um momento difícil, não, Flores? Muito duro, Roberto. Foi um período de junho para nós muito constrangedor. Até já era para ter vindo no teu programa, peço perdão, era para ter vindo até antes. Justamente porque para a gente poder adaptar todas essas mudanças é muito difícil. Porque você falar de demitir 60% dos funcionários não é fácil. E a população que acaba ficando prejudicada no geral. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, me fala aqui, eu sei que o Rafa, o presidente da Câmara, tentou, junto aos órgãos competentes e tal. Isso foi uma determinação do Ministério Público e eu pergunto, por quê? Olha, Alberto César e a todos os teus ouvintes, nem nós entendemos o porquê. Nem o presidente Rafa Zimbaldi, que aliás está fazendo um belo mandato, duplo mandato de presidente da Câmara, nós não conseguimos entender. Por quê, Alberto? Porque a nossa legislação atual, que foi mudada do mandato anterior para esse, nós tínhamos 15 assessores, adaptamos para 10, já mudamos, até conforme sugestão do próprio Ministério Público Municipal e Estadual. Então, reduzindo de 15 para 10, mudando algumas nomenclaturas, que nós tínhamos até um salário variável, onde tinha um percentual que você podia alocar por produtividade, para um ou para outro. Dentro da mesma verba total, você podia adaptar. Bom, então, se nós entendemos que já estava toda adaptada para esse mandato, a mesma verba total estava correto. Quando fomos pegos de surpresa, dizendo que simplesmente tinha que reduzir de 10 para 4, do nada, e pegou, Alberto, todos nós, num período assim muito corrido, onde naquele período estava se votando a cassação da chapa Dilma Temer. Sim. Pegou tanto a ministra como o Herman Benjamin, todos eles, né? Tudo muito corrido. O presidente Rafa Zimbaldi tentou ir para São Paulo no TJ, tentou interceder. Naquela semana de total polêmica, não houve nem como dialogar. Ele correu para Brasília, caiu o processo na mão do ministro Herman Benjamin, que ia ter que também votar a cassação do Temer. Sim. Era relator da cassação do Temer. Então não havia como. Recorreu-se à ministra Carmen Lúcia, mas naquela semana não havia como. Hoje o presidente está tentando um novo diálogo com o Ministério Público e parece que vai dar um acordo bom, Alberto. Quando a gente fala, por exemplo, que vai dar um acordo bom, a gente imagina que esse número possa aumentar. Agora, e em resposta a isso, juntamente, eu queria que você dissesse o seguinte. Invariavelmente, a população fala, o vereador está cheio de assessores, não sei o que eles ficam fazendo lá. Então, explica o que eles fazem lá.
Na verdade, Alberto, quando a gente fala de aumentar o número, isso quer dizer aumentar de 4 para talvez 7, 8. Não aumentar mais do que 10, como já era. Tá. A tendência é ficar entre 4 e 10. O grande problema que a gente acha, Alberto, é que a população acaba perecendo. Muitos eu sei que tem no jargão popular, vereador não faz nada, assessor não faz nada. Se soubessem que vereador não tem horário de trabalho, tá? É dia, noite, final de semana, este vereador pode estar ou no gabinete, ou na igreja, ou em qualquer lugar, ou no final de semana. Todo mundo vê o político desta forma. O político não serve para nada, não presta para nada. Você já vê o jargão na testa. Que ficou diante de tantas coisas, né? Sim. Lamentável até. E é por isso que eu disse, nós temos que separar o joio do trigo. Concordo, acaba ficando no jargão, todo Sim. mundo já vê. É ladrão e é bandido. E não é. Quando nós temos um trabalho muito grande a realizar. Agora, veja, Alberto, quando a gente diminui para 4 assessores, nós temos que atender a demanda da população via 156, pessoas que vão direto ao gabinete, pessoas que nos acham, hoje depois do celular, nos acham no WhatsApp, nas mensagens, e o vereador hoje trabalha mesmo através do WhatsApp. Eles te fazem a pergunta por mensagem por WhatsApp e querem resposta como se fosse uma padaria. O pãozinho está indo quente. E não dá para fazer. Então, quem sai prejudicado é a população. Então, você imagina, eu tenho 4 assessores, um chefe de gabinete. Se a pessoa vai no meu gabinete para ser atendida, leva uma demanda. Fora, como eu disse, as outras formas de acessar o vereador. Aí eu tenho que mandar na prefeitura 1 ou 2. E quem é que vai ficar dentro do gabinete? Então, 4 é praticamente inviável esse número. Bom, mas a gente imagina, se você tinha 10 agora, você tem 4, você reduziu em 60% a sua verba de gabinete. Isso, exatamente. Até reduziu em mais, Alberto. Até reduziu em mais. Nós tínhamos uma verba de 57 mil aproximadamente. É que o Ministério ele fez uma mudança, até dar uma palavra a favor do MP, né? Porque havia um erro de terminologia. Então, quando ele fez, só podiam ficar o chefe de gabinete e 3 assessores menores, de 3 mil e 3.020, que a terminologia, conforme a Constituição, estava correta. Então, na verdade, reduziu para 30% aproximadamente da verba. Então, ficou com menor número e também menor salário. Flores, dá licença um pouquinho. Entrevista muito gostosa aqui com o Flores, hein, gente? Muito legal, importante a gente saber esse tipo de coisa, né? Do PSB, nós falamos aqui muito sobre a política nacional, sobre as coisas do Brasil, agora especificamente sobre as coisas de Campinas. Vereador, você é um dos que mais fizeram leis lá, né? Graças a Deus, tive esse privilégio, viu, Alberto? Quantas leis mais? São 70 leis no geral. Aprovadas já ou projetos? Aprovadas. Aprovadas. Ah, tá. Algumas delas estão para caminhar, mas a maioria aprovada em todas as áreas. Social, tributária. Vamos citar algumas aí, só para a gente relembrar. Entre as social, tributária, várias que pegaram mais. Por exemplo, aqui concede isenção de funeral para doadores de órgãos. Uma lei minha, do Dário e do Tiãozinho na época. Cria o programa de assistência médica infantil nas creches, porque a mãe não precisa levar a criança da creche no PS, então o médico vai direto lá. A outra, muito importante, tenho contado até com a ajuda do deputado federal Roberto Alves e também do Luiz Lauro Filho, a implantação da Universidade Federal aqui em Campinas. Hoje tem o Instituto Técnico Federal, depois até vou mostrar para o senhor. E o que mais aqui? É aquela que concede 50% para desconto para estudante universitário. Eu batalhei durante 13 anos juntamente com o Peterson Prado e o Jonas aprovou agora em 2014. O que diz essa lei? Essa lei, Alberto, a lei de isenção, ela já dava isenção para idosos, para outros, né? Para cadeirante. Aí nós estendemos essa mesma, os benefícios dessa lei para o estudante universitário. Porque nós entendemos que o estudante ele não deixa de ser estudante quando vai para a universidade. E felizmente o Jonas aprovou. Isso é muito... Flores, antes de você até continuar, existe um lugar onde o munícipe pode entrar num site, consultar, porque o que deve ter de lei que ninguém faz proveito porque não sabe, existe um lugar que ele entra lá, então, a lei orgânica, não sei se é a lei orgânica do município, existe isso? Existe. Se você entrar no site da Câmara, né? www.câmara Campinas, né? Não tem Câmara, www.campinas, ele vai ter o link lá, você aciona todas as leis de todos os vereadores, também tem acesso ao regimento interno. Então, o site da Câmara. Da Câmara, porque é importante
há determinadas leis que nos beneficiam em determinados momentos e nós não sabemos que elas existem. E eu acho que nós temos que procurar, porque de deveres nós estamos cheios, né? Então vamos pegar alguns haveres também, alguns direitos também. É verdade, Alberto. E a população tem razão, precisa ser mais esclarecida para isso mesmo. Exatamente. Tem muita coisa boa que o político acaba fazendo, né? Que o legislador acaba fazendo, que a população não tem nem ciência. Muito bem. E essas fotos, mostra aqui pra gente. Claro. Deixa eu pegar aqui para eu mostrar aqui, enquanto você vai falando. Essas são, Alberto, duas fotos, eu tenho umas 10 delas, do Instituto Técnico Federal. Mostrar aqui para cá mesmo? Ah, muito bem. Vamos lá. A nossa lei, a gente está pleiteando, Alberto, uma Universidade Federal para Campinas. Até como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que eu já presido há 2 ou 3 biênios, então nós pedimos a Universidade Federal. Esse aqui é uma foto, isso é de 2 anos atrás, hoje está praticamente concluído. Onde fica? Seria no satélite Íris, na beira da John Boy Dunlop. Isso aqui seria o embrião da futura Universidade Federal. Hoje já vai começar a funcionar o Instituto Técnico Federal. Muito bom para aquela região. Muito bom, muito bom. Você acredita que o funcionamento seja a partir de... A partir do ano que vem. Do ano que vem. A partir de 2019 já começa a funcionar. E é dessa maneira que nós estamos trabalhando, né? Muito bem. De uma maneira geral, o que você fala da educação em Campinas? Olha, Alberto, a educação em Campinas, principalmente a municipal, ela é muito boa. Nós cuidamos, sabe que a municipalidade, nós cuidamos principalmente da creche, criança de 0 a 3 anos. E acabamos também cuidando de 20% dos alunos de primeiro grau, tá? E o Estado cuida dos outros 80%. Mas os nossos 20% são tão bem cuidados, que eu não falo para fazer nenhum proselitismo, né? Ou puxar brasa para a municipalidade, não. Porque a gente tem que olhar o todo. A criança, quando vai estudar, você não olha se ela é da escola estadual ou municipal. Ela é uma criança do município. Mas o padrão da escola municipal, nossa, Alberto, é tão boa que muitas crianças que às vezes estão sendo subatendidas pela escola do Estado, elas querem migrar de qualquer forma para a escola da municipalidade. Para você ter uma ideia, nós acabamos de aprovar, há 2 anos atrás, o programa municipal de educação, a coordenação do Plano Municipal de Educação, que é para 10 anos, para a educação para 10 anos, com 22 artigos, 22 metas muito bem elaboradas, quando a meta nacional era apenas 20 metas. E nós conseguimos fazer 22 metas. Com tudo isso que você está falando, ainda tem criança que não está na escola, né? Olha, muito poucas, Alberto. Porque essas de primeiro grau, apenas aquela que não quer por vontade própria, mas não por vontade do município. O município tem um padrão profissional que ele vai buscar crianças e famílias nos lugares mais longínquos, onde não querem ir. Somente para aquelas que não desejam mais vaga, teoricamente, a prefeitura e as verbas oriundas para a educação, teoricamente, é para contemplar todos os estudantes. Creche, se você perguntar, alunos de primeiro grau, não. Diria que 99,9% estão todos dentro da escola. Campinas está aplicando o que é determinado por lei, os 25% efetivo para a educação? Ou até mais? Na verdade, está aplicando mais, Alberto. Mais. Você tem que saber, porque você faz parte da vereança, a vereança tem que fiscalizar. Claro, claro. Na verdade, isso aqui chega a 30, 35, até mais. São 2 verbas, Alberto, que não pode, da saúde e da educação, não pode ser desviada para nada. Então, o Jonas Donizete tem aplicado até muito mais. Como na saúde é 15, tem se aplicado 30, o dobro, e não tem sido suficiente. E a educação, que é 25, aplica-se 32, 35. Hoje, para você ter uma ideia... Só uma coisinha. Claro, claro. Na saúde é menos... A lei pede menos do que para a educação. Exatamente. Até porque a educação é muito mais abrangente, né? É todo o Estado... Não, e também tem o seguinte, com todo respeito, até parece uma brincadeira que eu vou falar, mas a educação você cuida da criança desde o nascimento. A saúde, claro, você cuida sim, mas a saúde é um período que as pessoas usam mais, é quando vão atingindo uma idade um pouquinho maior, né? E a saúde também, né, Alberto? A gama é mais aberta, porque além das pessoas que trabalham, que têm convênio, elas são atendidas nos hospitais conveniados. Sim, também. Agora, tem aqui isso. cabe ao SUS também é atendido. E a parte que cabe à municipalidade e a Secretaria de Saúde, ela tenta também suportar a rede municipal. Mas como eu estava dizendo anteriormente, então o Jonas Donizete tem aplicado até mais do que o percentual, e existe hoje até um número menor
de pessoas na creche, criança de 0 a 3 anos, porque realmente o delta é muito grande. E principalmente porque grande parte da população que está desempregada, os pais perderam o emprego, perderam o salário, aí perderam o convênio médico. Aonde é que caiu? Caiu na rede pública. Aonde é que caiu? Saiu da creche particular e veio para a creche municipal. Então sempre parece que nós estamos enxugando gelo. Verdade. Sempre que você está perto de atingir o nível 0, tem sempre uma demanda maior. Mas a previsão da Secretaria da Educação é que até 2022 esse número esteja praticamente zerado, Alberto. Interessante, né? Tudo reflete, claro, todo segmento sofre com a própria situação do país. Mas há segmentos imprescindíveis. Você não pode ficar sem saúde, você não pode ficar sem educação. Então, se você não tem uma economia, se o país não vai bem, você não consegue manter seu filho numa escola particular, você não consegue manter um convênio médico, é evidente que você vai procurar a rede pública, tá certo? Então, exatamente, isso aí dá uma sobrecarga, sem dúvida nenhuma. E o plano diretor, vocês vão aprovar quando? Olha, Alberto, se dependesse da Câmara, do Jonas Donizete, nós já teríamos aprovado. Por que não A aprova? ideia é ele ter mandado para nós até junho e para setembro já estaria aprovado. Até a pedido do Ministério Público, né, do Cubori, ele quer que isso aí seja melhor debatido. Nós tínhamos um prazo, era no ano anterior, inclusive. O prazo dele era ano anterior. Mas como o Cubori quer que seja mais debatido, mais esmiuçado, ele mesmo está pedindo para o prefeito e para o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, a estender um pouco mais esse processo. Então, deve chegar para a Câmara, para nós agora, até o dia 29 e 30 desse mês. Acabamos de ter uma reunião com o secretário, com o Santoro, essa semana. Ele está fazendo o alinhavamento final do plano diretor. Então, deve enviar para a Câmara até o dia 29 ou 30 desse mês. Esperamos ter aprovado até o final de dezembro. Ô Flores, eu conversava aqui, porque eu trago aqui secretários, né? A gente traz pessoas dos mais diferentes segmentos aqui para a entrevista. A gente estava falando sobre o plano diretor, porque o plano diretor é algo que vai nortear a cidade por 10 anos, tá certo? E o que eu acho estranho, por exemplo, eu estou vendo aqui no começo que a sua formação, você é formado em economia, tá? E você também em teologia, tá certo? Agora, engenharia não é tua praia, digamos assim. Não. E não sei se há engenheiros lá que são... o que vocês analisam no plano diretor para aprovar? Porque me parece a princípio que vocês não são técnicos, vocês são políticos. Por que é a Câmara que tem que aprovar o plano diretor que foi feito por técnicos e não deveria ser aprovado por tecnocratas? Na verdade, Alberto, tem-se razão. Por isso que às vezes a gente pede apoio de técnicos para poder estudar ou analisar melhor o plano diretor. Claro que ali entre nós, entre os vereadores, há economistas como eu, há médicos, né? Engenheiros acho que não tem nenhum, há economistas, administradores. Agora, esse plano, na verdade, ele já vem sendo elaborado pela Secretaria de Planejamento e pela Secretaria de Urbanismo já há muito tempo, tá? E as mudanças, às vezes, elas são pontuais. E se a gente necessitar de ajuda, a gente vai pedir ajuda de técnicos. Mas, como o debate tem sido muito amplo, as duas secretarias, né, de Planejamento e de Urbanismo, ele tem levado para vários debates na Câmara, tem levado para várias periferias, né, onde vai a população, porque diz que a população também tem que opinar. É que cabe a nós, vereadores, né, como parte integrante dos 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Cabe a nós aprovarmos o projeto. Ele tem que ser proposto pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo. Sim. Mas você tem razão. Bom, a gente falou do plano diretor. Há pouco eu te questionei a respeito de você, um lugar para a gente saber o que é que as leis do município falam e tal. Em relação ao plano diretor, alguém lá do Satélite Íris, lá do Campo Grande, alguém lá, sei lá, de Barão Geraldo, dos distritos e tal, eles querem saber o que é que o plano diretor está prevendo para esses lugares. Ele tem como saber? Na verdade, não exatamente, Alberto, até porque ele tem sido levado para todas as periferias, né? Já foi feito em Barão Geraldo, Campo Grande e outras localidades. Por que não exatamente? Por quê? Porque o plano diretor, ele é uma visão macro da cidade. Por exemplo, vou dizer uma coisa aqui, eram 12 ou 13 macrozonas. Vai ser resumida a 4 macrozonas apenas, de acordo com a modernidade. Mas por que eu disse que não?
Porque ele é uma coisa macro. Ele vai ser melhor esmiuçado depois que nós aprovarmos o plano diretor na lei de uso e ocupação do solo, chamada LUOS. Então, como ele está sendo ainda finalizado, ainda formatado, por exemplo, nós devemos ter, depois da chegada dele na Câmara, ele vai para uma audiência pública na Câmara, uma ou duas, ou quantas se fizer necessário, onde a população poderá ir à Câmara para sugerir, para aprovar, para vetar e tudo mais. Então, por isso que não dá para saber no BIT, entendeu? Entendi. Agora, uma coisa interessante que eu confesso a minha ignorância. Por exemplo, nós temos em Campinas a rótula, tá certo? Isso. É um percurso tal, na cidade, sei lá se tem há 10 anos, não sei quanto tempo tem isso aí, mas vamos supor, mais ou menos. Isso fazia parte de algum plano diretor ou não? Já ele fazia parte dos planos diretores anteriores, né? E 15, 20 anos atrás, onde teria rótulo, contra-rótula, tudo isso. Mas nada, Alberto, que ele não possa ser mudado ao longo do tempo. Adaptações, claro. Adaptações. Até porque ele está no mesmo plano ainda, veja que o rótulo não mudou. Hoje, na verdade, esse anel número 1 passou a ser o anel Magalhães Teixeira, anel Vieira Magalhães Teixeira, que hoje você faz D. Pedro, anel Magalhães, que agora já está interligando com a Anhanguera, com a Bandeirantes. Aliás, e ficou um espetáculo, hein? Espetáculo. E vai interligar de volta na D. Pedro novamente. Então, isso estava previsto, claro, com o aumento da população, o aumento do viário, você é obrigado a adaptar. Será que nesse plano diretor aí está a quadruplicação, sei lá, da Santos Dumont? Porque não está dando mais. A Santos Dumont, tem horas que a gente fica desesperado, que você tem que pegar um avião, você tem que ir para o aeroporto. Por exemplo, um trem rápido de Campinas a Viracopos, isso aí está previsto no plano diretor? Olha, ele está assim de forma genérica, foi muito bom, Alberto, você tocar, porque o governador já sinalizou para o prefeito Jonas Donizete as duas marginais do aeroporto, né, do aeroporto até Campinas, já está em licitação para sair, e tem uma lei minha aprovada desde 2003, pedindo a duplicação da Estrada Velha de Indaiatuba até a Miguel Melhado. E lei, Alberto, é bem assim. Você, às vezes, aprova uma lei e ela não tem a sua aplicabilidade imediata. Então, já prevendo esse fluxo para o aeroporto, a Miguel Bonheiro, hoje, né, SP-73, então, pedindo a duplicação para poder dar essa melhor vazão. Então, tanto as marginais da Santa também está para sair. Agora, aqui me refresca um pouquinho a memória. Eu conheço a antiga Campinas, Indaiatuba. Ela sai ali da rotatória, né? E aí ela pega paralela em Anhanguera, não é isso? Isso. Mas ela vai até Indaiatuba? Vai, Alberto. Ela passa pela antiga codelaria, vai direto, passa a codelaria. E mas ela dá acesso a Viracopos depois? Dá, Alberto, porque ela termina exatamente num T. Ela termina na Miguel Melhado, que a Miguel Melhado é aquela que leva até o aeroporto de Viracopos. Por isso que eu já enxergava isso há 15 anos atrás, eu pedi a duplicação dessa via, e aliás questionei o secretário dias atrás, ele falou, só não está saindo agora de imediato, porque tem uma parte agrícola ainda, né? Parte municipal e parte ainda agrícola. Isso aí é coisa acelerada, é rápido? Deve sair, Alberto, nos próximos anos deve sair. Muito bem. Tá bom, são coisas que a gente precisa saber. Isso aí, se nós não os entrevistamos, vocês não falam, se vocês não falam, a gente não fica sabendo. Por isso que é importante que a gente traga aqui também os vereadores. E você sabe que eu acho que não tem nenhum programa de televisão que abriu mais espaço para a vereança do que o programa Visão Geral, não só vereadores de Campinas, como de outras cidades, e a gente vai continuar nessa linha aqui. O Flores, estamos já em cima aí da hora, 1 minuto e 10 para terminar o programa, né? Mas eu quero te agradecer, dizer que foi muito bom recebê-lo aqui e que nós estamos sempre abertos aí, esperando novas e novas leis. Eu sei que agora, depois de 5 mandatos, é difícil criar novas leis, agora fica muito mais na fiscalização. Verdade. Mas que você tenha aí, que o seu caminho, Flores, desculpa a brincadeira, seja florido. Muito obrigado, viu, Alberto? Eu quero também agradecer o teu convite, dizer da honra de poder estar aqui, falar para o teu público do Visão Geral e te conhecer no teu currículo de 47 anos de alto nível. Não podia esperar outra coisa de forma democrática do senhor, né? Estou aqui à disposição, quando precisar, só me convidar. Grande abraço a todos. Muito bem, ó.
E não me chama de senhor, que nós temos a mesma idade, viu? 62. Exatamente 62, a mesma idade. Gente, conversei aqui com o Antônio Flores, vereador de Campinas. Foi muito legal, me deu um prazer enorme conversar com ele. Espero que vocês tenham gostado também. A gente volta amanhã e eu volto às 7h05 da noite com o RF Esporte Clube, tá bom? Saúde, paz e alegria e muita sorte. Valeu, Flores. Foi ótimo. Tá bom, Humberto. Acho que deu, né? Deu pra te